seguindo aqui nossa eleição do Descendo a Lenha. Eu vou para um caso que também repercutiu essa semana, principalmente nas redes sociais, uma decisão da 5ª turma do Tribunal Superior de Justiça, o STJ, que decidiu inocentar por 3 votos a 2 do crime de estupro de vulnerável, um homem de 20 anos que engravidou uma menina de 12 anos. O julgamento ocorreu na última terça-feira, dia 12 de março. O que aconteceu? Os fatos ocorreram em Minas Gerais e foram denunciados pela mãe da menor. O homem chegou a ser condenado a 11 meses e 3 meses de prisão pela Justiça Mineira, mas em segunda instância ele conseguiu afastar a ocorrência de estupro no caso, decisão que agora foi confirmada pelo STJ do Estado de Minas Gerais. Na Corte Superior, prevaleceu a posição do relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que votou contra a condenação. Ele afirmou ser necessária uma ponderação de valores, levando em consideração o estatuto da criança, da primeira infância, na verdade, o bem-estar da criança, resultando na relação sexual, que, segundo ele, disse ser prioridade absoluta. E aqui aconteceu. O relator destacou que se formou, olha só o absurdo, a união estável entre a menina e o homem de 20 anos e uma menina de 12, ainda que de forma inadequada e precoce. E aí o que acontece? Para absolver o acusado, foi aplicado um conceito jurídico chamado de erro de proibição, segundo o qual a culpabilidade de uma pessoa pode ser afastada se ficar demonstrado que ele praticou o ato sem saber que era proibido, ou seja, supondo estar agindo ainda dentro da lei. Seguiram o relator de ministros Joel Ilan e Ribeiro Dantas, para quem, abre aspas, nenhuma solução pode contemplar todos os pontos de vista, fecha aspas. Ele frisou ao CV que o homem não possuía discernimento sobre o ato ilegal e, de fato, quis constituir, na verdade, a família com a menor. Trata-se de uma exceção, disse o ministro. E aí a ministra Daniela Teixeira abriu divergência, afirmando que não se pode racionalmente aceitar que um homem de 20 anos de idade não tivesse a consciência de licitude de manter relação sexual com uma menina de 12 anos. Ela rejeitou a ideia de erro de proibição, afirmando que o agressor tinha consciência de fazer algo proibido, pois não seria um matuto exemplificado, nas doutrinas do direito penal. E aí o que aconteceu? Os outros ministros não aceitaram essa divergência dela, Não foi o bastante. E aí se aplicou essa exceção penal para que um homem de 20 anos de idade não fosse autuado no crime de estupro com uma menina de 12 anos. Uma bela jurisprudência, hein? Uma bela jurisprudência, hein? Mas não é a primeira vez, Mauro. Não é a primeira vez que a justiça afasta o crime de estupro em situações específicas, havendo casos excepcionais. Há jurisprudência sim, No julgamento do STJ, a ministra Daniela Teixeira defendeu que tal impedimento passa a ser desconsiderado, uma vez que o conceito de vulnerabilidade da criança seria absoluto, não permitindo uma relativização. É o que você está falando. Há jurisprudência, mas ela estava justamente falando que a jurisprudência tem que contemplar caso a caso. Você não pode pegar e fazer régua. Por mais que você tenha jurisprudência, você tem casos que você vai se equiparar e vai usar como exemplo negativos ou positivos, você tem que entender caso a caso, E ela ainda admitiu, uma criança de 12 anos não tem capacidade intelectual ou emocional para consentir com o ato sexual. Ela frisou, Essa matéria está lá no site da EBC, da Agência Brasil, uma matéria do Aécio Amado, é extensa, é longa, e tem lá, a lei, o que dizem alguns magistrados e alguns outros juízes, Cara, é um absurdo, porque o artigo 217 do Código Penal prevê que qualquer relação sexual com menor de 14 anos é crime, Mauro. É isso que o espectador do Porão precisa entender. Qualquer relação sexual com menor de 14 anos é crime. Há uma súmula para isso, há um entendimento jurídico. Só que o STJ quer partir para particularidades e fazer disso o entendimento de que o cara podia não saber que era crime. Que isso, cara? Só uma coisinha, o ECA não foi em nenhum momento evocado nesse julgamento, não, nem pela juíza que divergiu, porque, aliás, eu gostaria de saber se quem divergiu foi uma mulher, Você falou,
E quem convergiu para essa não pena foram todos homens. Eu queria muito saber disso. Ela é a única mulher, Mauro. Ela era a única mulher do cinco jurados. Tá explicado, né? Tá explicado. Então, assim, pega-se o ECA, rasga-se e foda-se. Ignora-se. É isso aí. Foda-se. Olha o comentário do Renan, que é muito pertinente. Cadê a Damares revoltada com essa decisão judicial? Está preocupado em criar factoides da Ilha de Marajó. Está muito ocupado. E o Silvio Almeida devia intervir. Devia. Aliás, eu acho que o Ministério Público Federal podia muito bem recorrer ao STF. Não, claro, vai levar o STF, claro. Pelo amor de Deus. Que isso? Vai ter que levar.